Arquivos do Vaticano sobre a ditadura militar da Argentina vão ser abertos para as vítimas e parentes de presos ou desaparecidos. Com esta declaração, o Vaticano anunciou que está abrindo seus arquivos e os da Conferência Episcopal da Argentina, sobre o período da ditadura militar, ocorrida entre 1976 e 1983. Porém, por enquanto, apenas para as vítimas e familiares. Com o processo de digitalização concluído, eles serão capazes de acessá-lo remotamente. Não, isso não é uma abertura total dos arquivos. Obviamente, o mais importante são as vítimas, aquelas diretamente envolvidas. As próprias vítimas serão capazes de consultar, ou os familiares diretos dos desaparecidos ou dos detidos. A Conferência Episcopal da Argentina iniciou este processo há vários anos, apoiado pelo Papa Francisco. Após Papa Francisco assumir o cargo, muitas pessoas na Argentina pediram-lhe para pressionar a abertura dos arquivos, uma vez que podem conter informações valiosas sobre muitos desaparecimentos que ocorreram durante a ditadura, iniciada por Videla na Argentina. Os documentos que o Vaticano tornará públicos sobre a ditadura da Argentina não só ajudarão a saber o paradeiro das vítimas do regime, eles também vão lançar luz sobre o papel controverso que a Igreja desempenhou. A raiz de tudo isso é o Papa, é Francisco. Ele aceitou a petição para organizar, classificar e abrir esses documentos para as pessoas que necessitam deles. As pessoas haviam pedido isso no passado e nunca foi concedido. O Papa Francisco aceitou porque ele sabe que se a Argentina quiser verdadeiramente ficar em paz, a primeira coisa que precisa é a verdade, porque somente a verdade e a justiça permitem a reconciliação. Não há reconciliação sem verdade e justiça. Não há reconciliação sem verdade e sem justiça. O vaticanólogo chileno Luiz Badilha estudou um dos casos mais polêmicos da ditadura: o núncio do Papa na Argentina durante a ditadura militar, Pio Laghi. Nos anos 90, ele foi acusado de cumprir o regime e não fazer tudo o que estava ao seu alcance para salvar as pessoas de serem executadas pelo regime. Alguns de seus arquivos, no entanto, revelam que o ex-núncio tentou salvar pelo menos 5.000 pessoas, entre eles o irmão de Che Guevara. Pessoas que pensavam que seus amigos ou família tinham sido levadas pelo regime pediram ajuda. Ele intercedeu por eles perante o governo, exigindo liberdade. Ele criticou publicamente a junta militar que governava o país. Em 1980, foi declarado persona non grata e forçado a deixar a Argentina. No entanto, ele não tinha problemas só com as autoridades. Laghi teve muitos problemas com a Igreja Argentina, que considerava que a ditadura estava realizando uma tarefa necessária. Eu penso que isso virá à tona com os documentos muito claramente. Ele percebeu que a única coisa que podia fazer era tentar salvar o maior número possível de pessoas. Pio Laghi morreu em 2009. É difícil saber quantas pessoas ele conseguiu salvar das garras da morte. Também é claro que, por essa época, muitos clérigos salvaram vidas. E entre eles estava o padre Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Um bispo jesuíta do Camboja, na Ásia, fala sobre a missão de ajudar refugiados e vítimas de guerra. 31 anos em Camboja, junto a refugiados e vítimas da guerra, conferiram ao jesuíta Henrique Figaredo uma visão aberta e inclusiva do mundo. Ele é bispo de Camboja, na fronteira com a Tailândia, e conta que, quando pediu para trabalhar com refugiados, não esperava que este fosse mesmo o seu destino. Eu nunca esperei uma carta de Bangkok, eu esperava uma carta de Roma. E me disseram, nós temos refugiados laosianos, vietnamitas e cambojanos, mas nossa prioridade hoje são os cambojanos e os mutilados. Eu vim para servir, para trabalhar e para aprender. E foi aí onde tudo começou. Depois disso, me apaixonei pela missão, pelas pessoas, por suas vidas, suas causas. Me juntei a eles, me tornei um deles. Monsenhor Henrique foi para um país cheio de migrantes e feridos pela guerra. Nos campos dos refugiados, ele começou com o básico, tentar devolver a essas pessoas a vida que tiraram delas.
E ele fez isso com simplicidade, como, por exemplo, através de oficinas de aprendizado. E a que mudou muitas vidas foi, sem dúvida, a oficina de construção de cadeiras de rodas. Os portadores de deficiência que aprenderam a construir cadeiras de rodas me deram uma ferramenta que ajudava a outros. É como um novo sacramento que transforma a vida das pessoas. Algo feito por deficientes para os deficientes. E o padre está no meio de tudo isso, ajudando a mudar a vida de crianças com pólio, de idosos que sofrem com algum tipo de paralisia ou de mutilados. Isso transforma a vida deles completamente. O bispo da cadeira de rodas, como é conhecido, tem sido testemunha de como um pouco de ajuda aos refugiados podem, devagar, começar a levar uma vida normal, podem contribuir muito com a sociedade. É por isso que, diante da crise dos 65 milhões de refugiados, Monsenhor Henrique quer enfatizar essa ação. Nós precisamos priorizar a causa dos refugiados, porque eles são pessoas com dignidade e com capacidade de transformar o mundo. E se assim não for, vamos perder a chance, o que significará um atraso para a humanidade. Além de tudo, estes refugiados vão nos ajudar a alcançar a paz, porque eles conhecem bem os sofrimentos da guerra. Nos últimos anos, Monsenhor Figaredo abriu uma fábrica de tecidos, moradias estudantis e várias escolas de ensino fundamental. Assim, o país que foi arrasado pela guerra tem conseguido se reerguer com ações como estas, com trabalho e muita esperança. No próximo bloco, você vai ver uma tecnologia para voltar ao passado.